Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Prepare-se para ouvir uma história tão emocionante que vai tocar o seu coração antes de começar. Eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque você não vai querer perder nenhum detalhe desta história que vai mostrar que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados e que gestos pequenos podem significar mais do que palavras. Esta é a história de Henrique, um CEO milionário que parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Riqueza, poder, fama, viagens, carros luxuosos, mas que no fundo sentia um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Ele passava seus dias em reuniões intermináveis, assinando contratos, tomando decisões que mudavam a vida de milhares de pessoas, mas ao voltar para casa, sentia a solidão pesar em seus ombros. Ele sempre pensava que faltava algo que desse sentido à sua vida, algo verdadeiro, algo que pudesse tocar seu coração. Certo dia, Henrique precisou viajar a trabalho para uma cidade pequena. Uma daquelas cidades com ruas estreitas, prédios antigos e cafés acolhedores. Ele chegava apressado à manhã seguinte quando decidiu entrar em um café local para tomar um café rápido, antes de uma reunião. E foi ali que seus olhos encontraram Sofia, uma jovem garçonete que trabalhava naquele café desde cedo, ajudando sua família com um sorriso que iluminava o ambiente. Mesmo nos dias mais cinzentos, ela carregava uma simplicidade tão genuína que parecia transformar tudo ao seu redor. E algo dentro de Henrique mudou. Ele não sabia exatamente o que era, mas sentiu que precisava estar ali, observando cada gesto dela, cada sorriso, cada forma delicada com que servia os clientes sem perceber. Henrique começou a frequentar o café todos os dias. Ele sempre se sentava discretamente em uma mesa no canto do salão, observando Sofia trabalhar. Cada movimento seu parecia contar uma história diferente. Cada gesto parecia cheio de vida e alegria. Ele comprava o café sem realmente precisar apenas para vê-la e sentir aquela paz que nunca tinha experimentado antes com o passar dos dias. Henrique começou a deixar pequenos bilhetes discretos junto com o troco ou com o café, mensagens simples que diziam coisas como "Espero que seu dia seja lindo" ou "Você tem um sorriso que ilumina tudo". Ele não esperava nada em troca. Apenas queria que ela soubesse que alguém se importava e que notava sua presença. Sofia começou a perceber esses gestos misteriosos. Ela sentia algo diferente quando ele estava por perto. Um calor silencioso no peito, mas não sabia quem ele realmente era. Henrique nunca se aproximava diretamente, apenas observava e esperava o momento certo. Aquele momento chegou, quando em um dia chuvoso, Sofia deixou cair um envelope com o endereço do café dentro de sua bolsa. Henrique pegou o envelope discretamente e decidiu que era hora de se revelar. Ele começou a planejar pequenas surpresas todos os dias, comprando flores presentes, simples, chocolates, bilhetes cuidadosamente escritos para que ela percebesse o cuidado que havia por trás de cada gesto. Ela começou a notar a atenção que não vinha de interesse ou poder, mas de algo genuíno, um desejo silencioso de fazê-la sorrir. Cada dia que passava, ele se aproximava um pouco mais com olhares demorados e gestos sutis, segurando o guarda-chuva para que ela não se molhasse, ajudando a recolher mesas ou oferecendo pequenos doces. Ela começou a perceber que aquele cliente misterioso estava sempre presente nos momentos em que ela mais precisava de apoio e gentileza. Um dia, finalmente, ele se aproximou quando o café estava vazio, entregando uma caixa com um bilhete que dizia: "Quero que você conheça quem realmente sou. Sofia." Abriu a caixa e encontrou um presente elegante, mas simples, e uma carta explicando que ele era o CEO da empresa que havia visitado o café e que todos aqueles gestos que ela achava misteriosos vinham dele. Ela ficou surpresa, confusa e emocionada ao mesmo tempo. Henrique explicou com gestos suaves e um sorriso tímido que não queria impressioná-la com riqueza, mas mostrar que se importava de verdade com ela e com seu mundo que era tão diferente do dele. Sofia sentiu seu coração bater mais rápido. Ela nunca tinha imaginado que alguém como Henrique pudesse se interessar por ela, mas ao mesmo tempo sentiu que a conexão era verdadeira. Os dois começaram a se aproximar lentamente, passeando pelas ruas da cidade, comprando pão juntos, ajudando em pequenas tarefas do café, compartilhando gestos e olhares silenciosos que falavam mais do que palavras.
Eles descobriram que, apesar das diferenças sociais, havia uma compatibilidade emocional única. Henrique aprendeu a valorizar a simplicidade da vida de Sofia, e ela aprendeu que mesmo o mundo dos ricos pode ter humanidade e gentileza. Cada dia juntos era uma nova descoberta. Cada sorriso, cada toque de mão, cada olhar roubado fortalecia a conexão entre eles. Eles compartilhavam momentos que pareciam pequenos, mas eram imensos para o coração, como quando ele segurava sua mão enquanto atravessavam a rua, ou quando ela lhe oferecia um café recém-preparado com um sorriso tímido, e ele se abaixava para agradecer com olhos cheios de admiração. Os dois enfrentaram desafios: a curiosidade das pessoas, a diferença social, o medo de expor seus sentimentos. Mas cada obstáculo apenas fortalecia o que sentiam. A confiança e o cuidado eram construídos em silêncio, mas de forma profunda. Eles aprenderam que o amor não precisa de palavras para ser verdadeiro. Ele precisa de atenção, de gestos de presença, de paciência e de pequenos detalhes que mostram que alguém se importa profundamente. Sofia e Henrique mostraram que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, que as diferenças podem ser superadas e que a verdadeira riqueza está nas conexões genuínas e no cuidado com o outro. Eles continuaram a se encontrar diariamente no café e fora dele, em parques, praças, ruas da cidade pequena, e em cada encontro simples encontravam felicidade verdadeira. Ela aprendeu a sentir-se segura, mesmo diante de um mundo diferente, e ele aprendeu a desacelerar e valorizar cada pequeno momento. A vida de Henrique começou a se transformar. Ele percebeu que o vazio que sentia antes era preenchido não pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela presença de Sofia e pelo amor silencioso que crescia entre eles. Cada gesto dela, cada sorriso, cada olhar silencioso eram tesouros que ele guardava com carinho, e cada gesto dele, cada bilhete, cada surpresa eram pequenos milagres para Sofia, que nunca imaginou que alguém tão distante de sua realidade pudesse se importar tanto com ela. A história de Henrique e Sofia é um lembrete de que o amor verdadeiro pode surgir quando menos esperamos e que a diferença social não é barreira quando existe respeito, cuidado e sentimento genuíno. Se você está emocionado com essa história, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais inspiradoras. Continue nos acompanhando, porque aqui trazemos histórias que tocam o coração, inspiram a vida real e mostram que o amor verdadeiro pode aparecer quando menos esperamos e de formas que jamais imaginaríamos. Prepare-se, porque cada gesto, cada olhar e cada momento desta história vai fazer você acreditar que a vida pode surpreender de maneiras mágicas e inesperadas e que o amor, mesmo silencioso, pode ser o sentimento mais poderoso e transformador do mundo. Henrique e Sofia continuaram a se encontrar diariamente, e cada encontro era um pequeno universo cheio de emoções silenciosas. Eles se descobriam aos poucos, aprendendo a interpretar cada olhar e cada gesto, sem precisar de palavras, e cada gesto aparentemente simples tinha um significado profundo. Cada manhã, Henrique chegava ao café antes de qualquer cliente e observava Sofia organizar as mesas, preparar os cafés e sorrir para os clientes com paciência e atenção. Ele aprendia a notar cada detalhe: seu cabelo preso de maneira despreocupada, o jeito que ela mexia nas xícaras, o brilho no olhar quando ajudava uma criança a escolher um doce. Ele não precisava falar nada, mas sentia seu coração acelerar, e cada bilhete que deixava discretamente junto ao troco ou ao café era uma forma de se comunicar silenciosamente. Ela, por sua vez, começou a perceber que aquele homem que parecia tão distante do seu mundo tinha uma delicadeza e atenção que poucos demonstravam, e mesmo sem saber seu nome completo, nem sua história, ela sentia que poderia confiar nele. Cada gesto dele era pensado para trazer conforto e alegria. E mesmo sem palavras, os dois construíam uma intimidade única que ninguém mais poderia compreender. Em um dia particularmente chuvoso, Henrique apareceu com um guarda-chuva enorme e gentilmente cobriu Sofia, que saía para recolher a lixeira do café. Ela riu discretamente e agradeceu com um olhar cheio de emoção. Ele sorriu de volta, e naquele instante não precisaram de palavras para entender que estavam conectados em outro dia. Ele trouxe um livro antigo que ela mencionara brevemente enquanto organizava uma estante e colocou sobre a mesa dela com uma flor cuidadosamente escolhida.
Ela olhou para ele surpresa e emocionada. Percebeu que ele realmente prestava atenção em tudo que ela dizia, mesmo nas pequenas coisas, e que se importava de verdade. Em seguida, começaram a explorar juntos pequenos cantos da cidade, caminhando pelas ruas de paralelepípedo, parando em lojas antigas. Padarias e livrarias, trocando olhares demorados e sorrisos tímidos que contavam mais do que qualquer conversa cheia de palavras, e mesmo que algumas pessoas olhassem com curiosidade ou desaprovação, eles ignoravam porque o mundo lá fora parecia desaparecer quando estavam juntos. Cada toque de mãos acidental transformava-se em lembrança preciosa. Cada momento em silêncio se tornava intenso e cheio de significado. Henrique começou a levá-la discretamente a eventos culturais pequenos, shows e exposições de arte em locais onde ela jamais teria pensado em ir. E cada vez que ela olhava ao redor maravilhada, ele apenas segurava sua mão de forma protetora e tímida para que sentisse segurança e pertencimento. Eles começaram a criar pequenas rotinas compartilhadas que ninguém mais conhecia. Ir ao café cedo antes do trabalho, comprar pão juntos, conversar apenas com olhares. Enquanto o vento soprava pela cidade, e em dias de chuva, se encontrarem sob o mesmo guarda-chuva dividindo o mesmo espaço, parecia suficiente para expressar o que sentiam sem palavras, mas nem tudo era fácil. Alguns dias traziam inseguranças e medos. Henrique temia que Sofia pudesse se afastar por causa de sua riqueza e posição, e Sofia às vezes se perguntava se ela realmente pertencia ao mundo dele ou se tudo aquilo poderia acabar quando ele tivesse que voltar para sua vida agitada e cheia de compromissos. Mas mesmo nesses momentos, a conexão silenciosa e o carinho crescente entre eles funcionava como um fio invisível que os mantinha juntos. Cada conflito interno apenas aumentava a intensidade do que sentiam, e cada reconciliação silenciosa era celebrada com um sorriso, um olhar ou um toque de mão roubado. Eles começaram a sonhar juntos com o futuro, mesmo sem precisar dizer as palavras. Planejaram pequenas viagens de fim de semana para cidades próximas, apenas para passar tempo juntos, longe das pressões do mundo externo. Cada passeio era uma dança silenciosa de gestos e olhares. Ele segurava sua mão para atravessar ruas. Ela encostava a cabeça em seu ombro enquanto caminhavam pelo parque. Ele sorria discretamente quando ela ria de coisas simples, e ela sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. A rotina deles começou a se entrelaçar de maneira tão natural que parecia impossível imaginar um dia sem o outro, mesmo que ainda enfrentassem olhares curiosos de clientes do café ou comentários discretos de conhecidos. Henrique e Sofia aprendiam a lidar com cada situação mantendo o respeito e cuidado mútuo, e cada obstáculo reforçava o que sentiam e fortalecia a confiança entre eles. Um dia, Henrique resolveu levar Sofia a um lugar especial, uma pequena colina fora da cidade de onde se podia ver o pôr do sol. Ele segurou suas mãos enquanto observavam o céu tingido de laranja e rosa, e sem palavras, ela entendeu tudo o que ele queria dizer, naquele silêncio cheio de significado. Henrique percebeu que a verdadeira riqueza não estava em seu dinheiro ou posição, mas nos momentos simples cheios de emoção. E na presença de Sofia, cada gesto dela, cada sorriso, cada olhar, iluminava seu mundo de uma forma que nenhum sucesso profissional jamais poderia. E Sofia percebeu que o amor verdadeiro não precisava de palavras para existir, que podia florescer em gestos discretos, atenção genuína e cuidado silencioso. Eles começaram a sonhar em construir algo juntos, talvez um pequeno negócio próprio, talvez um futuro compartilhado, mas sempre valorizando cada momento que tinham juntos no presente. E mesmo que houvesse desafios sociais, financeiros e emocionais, eles aprendiam a superá-los com paciência, confiança e carinho silencioso. E cada dia juntos era uma nova aventura, uma nova descoberta. Eles aprendiam que o amor verdadeiro é construído aos poucos, com gestos simples, atenção aos detalhes, compreensão e presença constante. E se